Olá, diabinhos e diabinhas! Hoje eu venho com a história do espírito obsessor. Muitos vão denominar como espírito obsessor, outros como Egum e outros como demônio. Mas vamos ao caso. Há mais de 30 anos atrás, uma família com um grupo de amigos estavam na casa fazendo um churrasco, um almoço, e estavam todos ali bem, conversando, tomando seu chimarrão, alguns tomando sua cerveja, bebendo normal. No decorrer, o almoço foi tranquilo, muita alegria, todos muito felizes. Passou o almoço, continuaram ali foram para uma parte mais externa um pouquinho e começaram a conversar, sentados ali nas suas cadeiras, conversando sobre diversos assuntos. Só que chegou um determinado horário, tinha um moço André, e nele se manifestou um espírito, que daí eu deixo a critério de vocês denominar ele, tá? Como sou obsessor, um egum, ou até mesmo o capeta. E começou a família a se apavorar. Primeiro foi gritos, pedindo socorro. Eu moro perto, mas muito jovem na época. E ali foi toda a vizinhança, sabe como é que é? Vilarejo, correm todos quando um pede socorro. Aquele espírito que estava então no rapaz começou a urrar, falar, gritar, pedir muitas coisas, pedia cachaça, agredia quem vinha segurar porque ele estava agressivo. Teve minutos que ele pediu para beber a cachaça, só que bateram nele, chamaram um pastor que era vizinho para fazer oração, nada resolvia, ele continuava e ele pediu uma criança. Ele queria uma criança. Ele dizia assim, que depois eu vou explicar por que eu sei o que ele dizia primeiro, tá? É que eu era do grupo de catequese, eu estava para fazer a crisma. E daí, como foi ministros da igreja fazer oração também junto com os evangélicos, e eu morando muito próximo, eu fui para fazer oração. Daí, chegando lá, eu vi o que ele dizia, né? Eu vi a cena, eu vi que eu fiquei com medo. Eu sou medrosa. Nem eu acredito que eu passei por muitas coisas que eu já passei. Mas enfim, daí ele dizia que queria a criança, que tinham prometido a criança para ele. E o pastor rezando, os ministros respeitando lá, veio um padre que chamaram e ali ficaram. Eles deram de espada de São Jorge, de pedaço de pau no rapaz e nada resolvia. Ele queria cachaça e a criança. E ele dizia: Me chamaram. Eu só vim porque me chamaram por causa da criança. E ninguém entendia nada, e ninguém ia, quando iam tentar, tipo, fazer alguma coisa para, sei lá, como é que eu posso explicar para vocês? É que eu vi a cena, sabe? Então foi complicado. Eu posso dar detalhes da cena, mas eu quero que vocês entendam. Então, por isso que eu quero achar a maneira melhor de vocês entender. Quando tentavam deixar ele imunizar, assim, sem se mexer, imóvel, o que que acontecia? Ele conseguia ser mais forte que aquelas pessoas. Ele pegou um pelo pescoço e apertava, e ali foi indo à tarde, foi entrando, já foi no início da tarde, foi se alongando as horas. E ele ali, e tinha na casa uma criança, só que estava trancada dentro de casa. E a mãe da criança estava com ela também dentro de casa.
E essa criança vinha a ser irmão desse jovem que recebeu esse espírito. E nisso ele dizia: me chamaram, estão sempre me chamando dentro da casa. E eu vim e quero a criança. Daí respondiam que não ia dar criança, que não ia dar nada para ele, que era para ele ir embora, para ele. Daí o evangélico rezava da maneira dele, pregava e pedia da maneira dele. O católico da maneira dele. E assim, os espíritas da maneira deles. E ali se foi passando as horas. Quando de repente conseguiram pegar com uma corda e imobilizar ele, ó, já tô falando errado. Imobilizar ele. Quando conseguiram amarrar as duas mãos dele e as pernas, que pegou do joelho assim para baixo até os pés, e colocaram atrás de uma carroça, ele só gritou: eu não vou onde vocês vão me levar. Eu vou até... Daí ele citou uma árvore que nós tinha assim numa curva que ficava na rua. E eu volto. E ali já tinha pessoas chorando, tinha fiéis de joelho pedindo, porque já tinha passado as horas e nada dele sair. Água benta, espada de São Jorge, o que podiam, mas no decorrer ele sempre pedia a criança e a cachaça. Só que quando colocaram na carroça, o moço que ia guiar a carroça estava com medo, mas foi. E ele atrás urrando que nem um bicho, dizendo que ia voltar. O pessoal da vila, do vilarejo, todo foi para o meio da rua ver se ia conseguir, porque ele tinha dito que não iam passar. É que tem uma ponte na minha rua, assim, e tem uma curva que vai para a ponte. Todos disseram: vamos ficar olhando. E nisso, ele ali na carroça, o rapaz subiu e disse: vou lá, porque o destino seria um centro espírita. Só que quando chegou no lugar que ele falou, o cavalo empinou e voltou em disparada, que nem o próprio moço que estava guiando a carroça conseguia segurar. Parou na frente da casa, porque daí foi uma correria, todo mundo saiu da rua correndo quando viu aquela carroça em disparada. Chegou ali e ele disse: eu falei que eu ia voltar. Eu falei que eu queria a criança. Eu falei que me chamam aqui, que me querem aqui. Me chamam e eu venho. Daí ninguém entendia o que, o porquê que aquilo acontecia, quem estava chamando, quem não estava. Outros diziam que era porque tinha bebida, que era por isso que ele estava ali. E veio um e deu cachaça para ele, na boca. Botou assim a garrafa de cachaça. E ele pegou e... disse assim, agora eu quero a criança. Daí disseram: não, a gente vai dar cachaça e tu vai embora. Mas diz quem tu é. Ele disse. Eu sou quem ela chama. E todo mundo se perguntando: ela quem? E perguntaram para ele: ela quem? Ele disse: Ela me chama. Ela não gosta da criança e me chama. Daí ninguém entendia muito, porque a família talvez tivesse entendido e não queria se manifestar. Daí lembraram que tinha um senhor, o Pedro, que ele era religioso. Ele era espírita, trabalhava com espíritos. Resolveram chamar o Pedro. E ele gritava e dizia que não era para ir. Esse senhor hoje, o senhor Pedro, é falecido.
Quando chamaram esse senhor, que esse senhor chegou perto dele, ele só gritava: tu não vai me levar. Eu só saio daqui com a criança. E o seu Pedro, muito calmo, pegou e disse assim: eu vou te levar. Eu vou te tirar daí. E ele dizia: Eu só vou com a criança. e o seu Pedro dizia: tu não vai com criança nenhuma. Só me diz por que que tu tá aqui. E daí ele explicou: Eu tô aqui porque ela me chama. Ela não gosta da criança. Ela me chama e manda eu levar. Agora eu vim buscar. daí seu Pedro perguntou, ele não conhecia bem a família, se tinha criança na casa. Daí explicaram para ele que tinha, que estava trancada dentro de casa junto com a mãe. E ele disse assim: vocês não dizem mais palavras dentro de casa ruins. Vocês não chamam mais nomes que não são próprios para estar chamando dentro de casa. E muito menos vocês digam que o diabo te carregue. Bem assim foi as palavras do Pedro. Daí ele pegou, pediu para desamarrar o moço e ninguém queria. Daí ele conversou com o espírito. Ele disse assim: eu vou lhe levar para minha casa. O senhor não vai levar criança nenhuma. Daí ele já estava falando com autoridade. Ele não foi agressivo com o espírito, mas ele teve autoridade para falar com aquele espírito que estava ali presente. Ele não serviu cachaça, ele simplesmente conversou. E ali ele foi conversando, foram desamarrando, descontente, porque ninguém queria desamarrar, com medo dele voltar a ser agressivo de novo. E seu Pedro, na sua calma, o senhor franzino, continuou conversando com ele e disse: você vai para minha casa e de lá você vai para a luz. Você começou a conversar com o espírito, achar o seu caminho e não vai mais incomodar essa família. No momento que desamarraram ele, o rapaz, ele começou, tipo, falava brabo, mas já não era com aquela agressividade de antes. Então colocaram na carroça, novamente, mas desamarrado, e levaram até a rua, que era no mesmo vilarejo, onde ficava a casa do seu Pedro. Lá ele passou o resto da tarde, já era tardinha, iniciou noite, só saiu de lá no outro dia, sem lembrar de nada. Ele só perguntou por que ele estava todo machucado. Daí seu Pedro voltou com ele e disse na família: isso sirva de lição para vocês. Muitas pessoas têm mania de ficarem chamando. Vocês não sabem quem vocês estão chamando. Quando vocês estão muito incomodados, vocês têm mania de xingar as crianças, dizer para levar, ou dizer, chamar que elas são muito arteiras, dizer que são os capetas. Parem com isso e vocês tomem cuidado, cuide, porque esse espírito que teve aqui, ele teve porque chamaram. Agora ele foi embora, ele foi para a luz, mas cuide para não chamar outros, ele não vem mais. E principalmente, a mãe desse bebê, cuide o que vai falar quando o bebê estiver chorando. Foi essa a história. Só que daí eu deixo um relato aqui para vocês. Eu, Francisca, não gosto mesmo de que digam o nome assim dentro de casa. Da minha casa eu não gosto. Por quê? Porque na época eu tinha 14 anos. Na época eu fiquei muito assustada. E na época
eu não sabia o que que era. Eu não sabia entender o que que era aquilo. Hoje eu tenho uma visão um pouquinho mais evoluída do que aquela época, mas hoje eu entendo algumas coisas. A gente realmente tem essa mania de quando uma coisa dá errado, coloca logo a culpa, né? Você sabe em quem. Então você, aí na sua casa, cuide quem você chama e principalmente quando você está bravo. Era isso.